Olá, hoje é o dia 21 de setembro de 2022 e nós não poderíamos deixar de falar neste dia tão importante, o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Não poderíamos deixar de falar sobre esse tema neste dia de hoje, já que este tema é um tema tão caro para os operadores do direito e para as pessoas que têm os seus direitos assegurados, para as pessoas com deficiência que têm aí uma luta muito grande. Né? Hoje, no dia 21, é considerado o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, e isso desde 2005, quando foi oficializada por uma lei federal. É importante a gente lembrar que hoje no Brasil existem cerca de 17,3 milhões de pessoas com deficiências, sendo que isso totaliza cerca de 8,4% da população. Isso de acordo com os dados do último censo do IBGE, em 2019. No mundo todo, estima-se que existam mais de 1 bilhão de pessoas que vivam com algum tipo de deficiência. E a gente precisa perguntar o que significa, então, o termo PCD. PCD é o termo que a gente utiliza para designar, é a sigla de pessoa com deficiência, né? Se encaixam nessa definição de pessoas que têm impedimentos de natureza física, mental, intelectual, sensorial. Isso está de acordo com o artigo 1º da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência de 2006. Qual é a importância de nós nos atentarmos e pararmos um pouquinho, esses 10 minutinhos, para a gente pensar sobre o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência? Essa data, ela visa conscientizar as pessoas para a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. Isso nos mais diversas formas e meios, não só na questão da concessão de benefícios, na ajuda financeira, mas também na educação e no trabalho. Porque vejamos, hoje nós temos a previsão, por exemplo, da aposentadoria da pessoa com deficiência, que vai se aposentar com tempo reduzido, que vai se aposentar com as regras anteriores à reforma de 2019. Porém, se as pessoas com deficiência não tiverem acesso ao mercado de trabalho através de políticas públicas de inclusão, como queremos implementar e efetivar essa norma protetiva no momento da aposentadoria? É necessário, então, discutir-se além das questões financeiras. Então, a gente fala, por exemplo, em cotas para as empresas que possuam mais de 100 funcionários. A gente fala ainda em necessidade de verdadeira inclusão na educação, né? Não aquela educação chamada especial, mas a inclusão, né, no ensino regular em meio à sociedade, para que as pessoas neurotípicas, as pessoas que não têm um impedimento, deficiência física, elas possam aprender não só a respeitar, não só a respeitar de longe, mas de conviver e, através da solidariedade, efetivar essa inclusão das pessoas com deficiência. Né? Estima-se hoje que apenas 53% das vagas reservadas estão ocupadas. Temos aí um déficit muito grande ainda para essa inclusão. Né? Uma das lutas das pessoas com deficiência é pela autonomia, então nós precisamos de acessibilidade, precisamos pensar na pessoa com deficiência visual, na pessoa com deficiência física, no cadeirante. Então, são muitas frentes de trabalho, né? E que nós, operadores do direito, que nós, previdenciaristas, estamos atentos, somando essa luta, né, para que a gente possa assegurar os direitos. A gente não pode se esquecer também que reverbera no direito previdenciário não apenas a aposentadoria da pessoa com deficiência, mas também a concessão do benefício assistencial para as pessoas com deficiência, né? Que nós possamos a cada dia mais conceder, né, à sociedade, né, o INSS, enquanto sociedade, enquanto representante da sociedade, conceder mais aposentadorias a pessoas com deficiência do que benefícios assistenciais. Isso só se dará através da inclusão social, inclusão dessas pessoas neste mercado e neste universo do trabalho. A gente ainda precisa falar um pouquinho sobre o termo do capacitismo,
né? O capacitismo é esse preconceito contra as pessoas com deficiência, né? Contra os PCDs. São expressões que são utilizadas no nosso dia a dia, né? O capacitismo ele vai se revelar em qualquer fala ou ação discriminatória ou preconceituosa contra as pessoas com deficiência. A gente vai ter, por exemplo, expressões como João sem braço, né? E você vai ter também ações capacitistas, né? É quando a gente trata a pessoa com deficiência, como a gente diz na Bahia, como café com leite, né? Dando uma segunda chance. E isso não tem a ver com a política de cotas, mas tem a ver efetivamente com o preconceito, como se a pessoa com deficiência não fosse capaz de fazer e de realizar. O que nós sabemos hoje que não é assim. Precisamos, então, vencer, ultrapassar essa fase, né, de tanto preconceito e de tanta dificuldade que essas pessoas têm enfrentado. Mas vamos ainda aproveitar hoje e falar um pouquinho sobre uma decisão do TRF4, né? O TRF4, ele suspendeu uma decisão judicial que determinava a reabertura de um processo do INSS. O que é que aconteceu? Foi encerrado o processo administrativo de um pedido de aposentadoria e foi ajuizada uma ação judicial porque esse pedido havia sido negado. Na primeira instância, no âmbito da competência delegada, a Vara Judicial da Comarca de São Sebastião do Caí, no Rio Grande do Sul, determinou que o INSS reabrisse o processo e realizasse uma oitiva de testemunha com o fim específico de comprovar o trabalho exercido por aquele autor, né, pelo segurado que visava uma aposentadoria. No Tribunal Regional da 4ª Região, se compreendeu que não é possível, né, diante de uma ação judicial já ajuizada, já sendo tramitada, que se exija do INSS a reabertura do processo para, então, efetuar uma justificação administrativa com vistas a comprovar um tempo de contribuição. Então, o tribunal deu razão ao recurso, né, arguindo que mostra-se indispensável o esclarecimento das questões controversas mediante a inquirição das testemunhas e cabe, então, ao juízo de origem avaliar a possibilidade de realização de audiência, quer por meio virtual ou presencial, né? Deve-se avaliar ainda outras possibilidades de produção de prova para além das tradicionais, especialmente se considerando que o INSS já não realiza mais a justificação administrativa como meio de obtenção de provas. Inviabilizar que se transfira tal atribuição, mormente, quando pendente de ação judicial. Então, concluiu a 6ª turma do TRF4, que nesses casos em que já há uma ação judicial, não há por que se determinar a reabertura do processo para instrução processual administrativa, devendo essa instrução ser feita no âmbito do processo judicial. Estejamos, então, atentos, colegas e segurados, à forma como nós vamos manejar os nossos pedidos, né? Quais são os pedidos que nós vamos fazer? Porque perceba que aqui, nesse caso, perdeu-se muito mais tempo, determinando, então, uma justificação administrativa que não vai ser feita, que não vai ser realizada. E também não foi marcada nenhuma audiência. E, enquanto isso, o segurado não teve a sua garantia principal, o fim último do processo administrativo e do próprio processo judicial, que é a concessão da aposentadoria, né? A tão sonhada aposentadoria. Bom, hoje nós ficamos por aqui, lembrando mais uma vez, parabenizando a luta, né, todas aquelas pessoas com deficiência que têm aí bravamente lutado pelo seu espaço, pelo respeito, né, e pelo reconhecimento do seu potencial na nossa sociedade.